programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre nervo ciático. Eu estou recebendo aqui no estúdio os dois ortopedistas, Dr. Martins Bach e o Dr. Felipe Menegas. Dr. Felipe, em relação ao tempo, né, da inflamação desse nervo ciático, é um tratamento que é realizado e já passa de imediato, demora um pouco? Como é que funciona? Porque, como vocês já explicaram, está sempre muito relacionado, né, a hérnia de disco. Mas tem pacientes que eu acho que também tem o caso agudo, não necessariamente está relacionado, né? Nesse caso, quanto tempo dura essa inflamação? Isso na grande maioria das vezes, na verdade, em 30% das vezes, esses sintomas eles vão se resolver em até 2 semanas. E em 70% dos casos, isso vai se resolver em até 3 meses. Então, como o Dr. Martins já comentou, a história natural dessa doença é uma história benigna, que vai se resolver no decorrer dos dias. Então, os pacientes, todo paciente chega muito ansioso e preocupado, claro, ele está com dor na perna e não sabe o que está acontecendo. Então, um dos nossos objetivos na consulta é esclarecer para o paciente que, na grande maioria das vezes, isso vai se resolver com o passar do tempo. Se ele tiver um pouco de paciência, medicação analgésica, e o que a gente sempre fala hoje em dia é que esses pacientes se mantenham ativos. É muito importante, porque antigamente se tinha uma ideia de que o repouso gerava uma cicatrização tecidual e esses pacientes ficavam longos períodos de repouso. E hoje em dia a gente sabe que o repouso ele é até mais prejudicial para o paciente do que se ele se manter ativo. Por quê? Porque o repouso gera atrofia muscular, gera perda mineral óssea, né? E gera ansiedade nesses pacientes, porque eles começam a perceber que estão com dor, não saem da cama, não saem de casa. Então, o mais importante é que esses pacientes permaneçam ativos, que eles voltem o quanto antes a realizar suas atividades habituais. Certo. Dr. Martins, já que falamos em atividade, né, para quem está nos assistindo, quais atividades físicas que são permitidas para quem tem um problema no nervo ciático? Então, existem várias atividades recomendadas, né? Essa atividade ele vai iniciar principalmente após que esteja melhorando os seus sintomas, né? Dor, provavelmente ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de atividade, né? Mas uma caminhada, como o Dr. Felipe já falou, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, um pilates, um yoga. Então, existem vários tipos de opções, cada vez surgem mais, quiropraxia, osteopatia. Sim. Por que existem vários tipos? Porque não existe uma que funciona para todo mundo. Então, cada paciente vai ter que se identificar com o tipo de atividade que vai se adequar. Só que o mais difícil, no meu ponto de vista, não sei se o Dr. Felipe também concorda, na verdade, a adesão. Os pacientes têm a crise, tomou o remédio, fez uma atividade inicial e depois esquece que teve o problema. Então, isso a longo prazo vai gerar vai ter um problema maior a longo prazo. Então, a prevenção com a atividade física ela tem que ser regular. A atividade ela vale enquanto a pessoa está fazendo. O que ela fez não vale mais. Certo. Doutor Felipe, em relação à indicação de tratamento, né? O tratamento bem provável que seja medicamentoso, mas tem a parte cirúrgica, né? Como é que funciona, né? Para o paciente que está em casa entender. Então, como eu falei inicialmente, se o paciente não tiver nenhum déficit neurológico importante, ou seja, o que a gente gradua o grau, a força, a perda de força. Então, o que é déficit importante para nós? Perda de força importante, às vezes o paciente nota que o pé caiu, não consegue mais levantar o pé. Como eu falei, então, uma compressão muito importante pode gerar uma perda de força importante. Essa é uma indicação de cirurgia praticamente de urgência, assim, né? A gente tem que logo fazer porque o paciente perdeu força importante. Ou, vamos supor que o paciente tem uma hérnia de disco muito grande, que comprima todas as raízes que estão saindo lá da coluna para formar o nervo ciático, e além do nervo ciático, comprime também as raízes que dão inervação para o intestino, para a bexiga. Então, esses pacientes podem se apresentar para nós com a retenção urinária, com dificuldade para evacuar. Então, esses pacientes precisam de um tratamento de urgência. Fora isso, os pacientes necessitam de um tratamento clínico, que consiste do quê? Então, de medicação analgésica, anti-inflamatório, orientação da história natural da doença, de que é uma patologia benigna, que tende a passar no decorrer dos dias, tá? E aí sim, se no decorrer dos dias a história natural não estiver acontecendo, os pacientes começarem a persistir com dor, a dor não melhora, você já fez fisioterapia, hidroginástica, natação, pilates, algumas vezes a gente pode fazer infiltrações para esses pacientes na tentativa de aliviar a dor. E mesmo assim, passou 3 meses, a história natural, 2, 3 meses, esse paciente não melhora, ou esse paciente está muito ruim, mesmo que não tenha chegado aos 3 meses, então existe sim daí uma indicação de tratamento cirúrgico para esse paciente. Evidente que
após já ter feito todos os exames. A gente saber que ele realmente tem uma hérnia, ou tem uma estenose, ou tem um escorregamento. Então, dependendo de cada patologia, a gente vai direcionar então o tipo do tratamento cirúrgico, né? Que pode ser desde só retirar a hérnia, que é uma dissectomia que a gente fala, até uma artrodese lombar, que é a fixação da coluna lombar com parafusos. Certo. Desde já quero agradecer vocês. Infelizmente nosso tempo acabou. Acredito que para quem está em casa ficou um programa bem rico, né? Deu para a gente aprender bastante coisa. E eu deixo esses últimos 2 minutos para vocês divulgarem onde vocês atendem, telefone de contato. Fiquem à vontade. Então, nós atendemos na clínica Hortimagem. O telefone de contato é 36 31 1400. Atendemos também nos hospitais aqui de Tubarão, né? O Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Hospital Socimed. Certo, muito obrigada mais uma vez e ficamos à disposição para outros temas, né? Que com certeza quem está em casa pede, vocês têm muito para acrescentar dos que os pacientes trazem para vocês também. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado também. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Loja Trânsito, que fica em Criciúma, com o apoio da Renata Calçados, que tem no centro em oficinas, e da Delicata Acessórios ali no Calçadão de Tubarão. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.